já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Olha para 2 ou 3 pessoas, diga para ela: está preparado? Dá um giro de 180, olha para trás e pergunta: está preparado? Poder se assentar em nome de Jesus. Eu sei, irmãos, eu tenho a certeza que você está cansado, como eu também estou. Mas, por favor, me espera pregar 20 minutos ali. Quem me espera, diga amém. Amém. 20 minutos, tá bom? Epístola de Paulo aos Romanos é a epístola mais complexa de todas elas. Essa epístola de Paulo aos Romanos é enviada aos judeus que estavam em Roma. Paulo recebe a chamada apostólica e começa a fazer a obra de Deus. Se você observar o livro dos Atos dos Apóstolos, o apóstolo São Paulo, ele por muitas e muitas vezes queria ir a Roma, mas não conseguia, porque o Espírito de Deus trocava o seu percurso. Nesta feita, depois de 60 anos depois de Cristo, aproximadamente, Paulo vai a Roma. Quando Paulo vai a Roma, Paulo observa que havia muitos judeus que estavam no meio dos romanos. Ele envia uma carta, e esta carta de Roma é a carta que mais fala da lei. Nesta carta de Roma, você vai ver personagens da Torá, que é o Bereshit, Shemot, Devarim, Bamidbar e Vaikra, que são os 5 livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que se formam a Torá. Então você vê personagens como Abraão, como Adão, como Moisés, dentre outros personagens aqui, Abraão, que é o pai da fé, escrito na Epístola aos Romanos. No capítulo de número 13, que foi o texto escolhido para esta noite, Paulo está exortando aos irmãos acerca das autoridades presentes na igreja, tanto faz como no mundo, e Paulo diz que todas as autoridades, elas foram constituídas por Deus. Vocês se lembram que quando Jesus está no pátio do palácio de Pilatos, Pilatos olhou para Jesus e disse mais ou menos assim: você não sabe que eu tenho poder para lhe saltar ou para lhe prender? Jesus responde para ele dizendo: nenhum poder você teria se do alto não lhe fosse concedido. Então, Paulo aqui está exortando aos irmãos a obedecerem às autoridades presentes, porque o mesmo diz que eles são ministros da parte de Deus. Então, todas as autoridades ou todas as pessoas sejam sujeitas às autoridades, porque elas foram constituídas por Deus. No capítulo 13 e no versículo 11, depois que Paulo exorta, Paulo dá uma lição para os irmãos aqui, dizendo: eu digo isto conhecendo o tempo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós agora do que quando aceitamos a fé. Parece que Paulo muda o percurso da sua mensagem. Parece que Paulo ele não permanece na oratória. Parece que Paulo perde a retórica aqui. Mas Paulo aqui está dando um conselho para eles permanecerem debaixo da autoridade, porque o tempo de Jesus buscar a sua igreja estava mais perto deles naquele momento do que quando eles aceitaram a fé. Observe aqui comigo que Paulo ele afirma que ele conhece o tempo. Digo isto conhecendo o tempo. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: você conhece o tempo? Dá um giro de 180 e pergunta para quem está atrás: você conhece o tempo? Por que é que Paulo, se o mesmo Jesus disse: nem eu, nem os anjos, nem tampouco os moradores da terra sabem o dia, senão o Pai que estás no céu? Paulo estava falando aqui dos sinais que Jesus deixou para os seus discípulos ficarem atentos à volta iminente do Mestre que vive e reina para todos sempre. A Bíblia aponta para 8.800
410 promessas, pelo menos 55% delas aponta para a volta eminente do Mestre Jesus de Nazaré. Por que Paulo diz? Digo isto conhecendo o tempo, por causa dos sinais que Jesus deixou. Mateus capítulo de número 24, os discípulos passeavam próximo ao templo e eles, olhando a formosura e a beleza do templo, eles chamaram Jesus e disse: Mestre, esse templo não é belo, esse templo não é formoso. Jesus disse: em verdade vos digo que não ficaria pedra sobre pedra que não seja derribada. Essa profecia de Jesus se cumpre quando Tito invade Jerusalém e derruba o templo e não fica pedra sobre pedra que não fosse derribada. Jesus disse que os discípulos perceberam aquela palavra e ficaram com a mente um pouco preocupada. Eles chamaram Jesus à parte e disse: Mestre, que sinal haverá no fim do tempo e que sinal haverá da sua volta? Jesus disse: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e se for possível enganarão a muitos. E haverá guerras e rumores de guerra, mas não vos preocupeis, porque isto é mistério que aconteça primeiro, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim, é só o princípio de dores. É só o princípio de dores. A Bíblia é recheada de informação acerca da volta de Jesus. Capítulo 2 da primeira epístola de João, João disse: filhinhos, eu vos escrevo porque é já a última hora. Hebreus capítulo de número 10 e versículo de número 31, a Bíblia diz: por um pouquinho de tempo o que há de vir virá e não tardará. Primeiro a Tessalonicenses capítulo de número 4, a partir do versículo 13, Paulo exorta a igreja de Tessalônica acerca dos que dormem. Paulo disse: porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Os que estão nessa caravana, levante a mão para você. O próprio Cristo disse: não se turbe os vossos corações, creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito que eu vou e vou preparar lugar, para que quando eu voltar e vos buscar, estejais comigo para todos sempre. O Espírito de Deus reuniu esta igreja essa noite para tornar a vos dizer: Jesus está voltando, Jesus está voltando. E o Espírito de Deus está nos chamando a atenção. A noiva do Cordeiro está preparada para a volta do noivo. Como eu disse anteriormente, Jesus deixa vários sinais. Ele disse, capítulo 24 de Mateus, versículo 37, ele disse: como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Eles casavam-se, davam-se em casamento, até que chegou o dilúvio. Deixa eu fazer uma volta na Bíblia para lhe explicar mais ou menos como foi isto. A Bíblia diz que os homens viraram as costas para Deus. A Bíblia diz: eu
para você estar preparado. Qual é a receita? Primeiro, Jesus disse: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora da vossa fuga. O que é vigiar? Estar atento. Aperta o cinto que vai doer um pouquinho agora. Eu vou pregar tudo. Ficaram dias nessa época. Eram chamados de atalaias. Os atalaias ficavam em cima da torre. E eles enxergavam o exército inimigo a 2 dias de marcha. Paulo grita aqui para os irmãos em Romanos: despertador. Sabe qual é o segredo do atalaia? É que ele nunca dormia. Se eles dormissem, eles perdiam o foco do vosso adversário. Sabe o que Jesus está dizendo para a sua igreja? Vigiai. Ei, jovens, adolescentes, senhoras, senhores, pregadores, cantores e pastores, vigiai. Deus está mandando dizendo: eu vou falar, vigia na internet. Os olhos dele são como chama de fogo, está contemplando tudo. Você sabe? Agora eu vou falar, Você sabe qual é um dos sinais do arrebatamento? Avanço da internet. Pode provar na Bíblia, capítulo 12 do profeta Daniel, versículo 4. Deus dá uma revelação a Daniel, dizendo: Daniel, vê essas palavras e sela este livro, porque a ciência se multiplicará. O que é a internet? Avanço da ciência. Em vez de você estar perdendo da internet, pega ela para evangelizar e ganhar almas para Jesus. O Espírito de Deus está gritando: vigia na faculdade, vigia no colégio, vigia na igreja, vigia na rua, vigia. Segunda lição, Jesus disse: orai para não entrar em tentação. O que é oração? Nada mais, nada menos do que uma comunhão com Deus. Em vez de você falar mal do pastor e do louvorzão, vá orar. Em vez de você fazer fofoca de manhã, de tarde, de noite, dobra o joelho, vai orar, porque Deus é fiel. Oração nunca é demais. E foi a minha Bíblia que diz: orar sem cessar. Quando você ora, você está em contato com Deus. E Deus está dizendo: você está aqui, você está ali. Fala para a igreja isso, fala para a igreja. Olha, meu filho,
corações vão embora. Sabe por que tem muita gente fraca na igreja? Tem muita gente na caverna, tem muita gente debaixo do zimbro, é porque deixaram de orar. E tem gente que quer calar a voz, mas eles não vão conseguir falar, sabe por quê? Jesus disse, tem uma porta aberta, e não tem ninguém que fecha, ninguém que fecha, ninguém que fecha. Terceiro, para encerrar, Jesus disse: e este evangelho do reino será pregado a toda a gente em testemunha de todas as coisas, então virá o fim. O arrebatamento só vai acontecer se pregarmos o evangelho.